Olá, eu sou o Fabrício, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu estou aqui para falar com vocês um pouquinho sobre uma ferramenta que foi adotada no projeto DNK Omnichannel, mas que é útil para todas as áreas da empresa, inclusive para a área de desenvolvimento e suporte. Trata-se da ferramenta MediaWiki, que é a ferramenta oficial do portal Wikipedia, ou como alguns conhecem, Wikipedia. Essa ferramenta já está no mercado desde 2002, então é uma ferramenta muito madura. Ela já está implantada na nossa intranet, então você consegue acessar através da rede interna da DNK ou através da VPN. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link para que você consiga acessar o portal do MediaWiki que está implantado no nosso ambiente. Ok, mas qual a importância de se ter uma ferramenta de base de conhecimento dentro da empresa? Muitas vezes as empresas já possuem um sistema de tickets que é utilizada para documentar tudo o que acontece dentro do cliente e isso depois é utilizado como uma ferramenta de FAQ pelo ambiente de suporte, mas fica por aí. E aquele conhecimento que está na cabeça do profissional de desenvolvimento ou até mesmo do profissional de suporte, quando ele sai da empresa, ele leva um conhecimento muito importante que, se não for compartilhado, se perde. É importante saber que todos os procedimentos que são criados precisam estar documentados. No passado eram utilizados arquivos PDF ou do tipo DOC para se criar manuais e documentar todos os processos da empresa, mas isso realmente ficou no passado. Hoje as ferramentas de base de conhecimento elas são muito mais dinâmicas. Você consegue gerar versões da documentação e distribuir essas versões com muita facilidade. Se você precisa ter acesso a uma versão antiga, ela está lá guardadinha. Porém, você pode incrementar essa versão e colocar funcionalidades novas já no seu manual de implantação. Mas é legal salientar que todas as áreas da empresa precisam gerar documentações dentro da ferramenta Wiki. Não é aceitável hoje em dia que o conhecimento esteja na cabeça de uma pessoa, tem que estar numa base de conhecimento. Sempre que um profissional sai da empresa, a perda é muito grande. De repente ele criou alguma particularidade dentro de um cliente e se ele não documentar essa particularidade, futuramente quando alguém precisar da manutenção, será um problema. E o legal é que a ferramenta Wiki é muito fácil de usar. Se você se acostumar com algumas sintaxes básicas, como criar um header, como criar um conteúdo destacável através do pré, você coloca alguns símbolozinhos e você vai ver como é simples criar um destaque dentro de um texto. E é como um editor qualquer, você abre uma páginazinha web e sai lançando o conteúdo que você quer. Uma dúvida que se tem quando vai se criar um conteúdo numa ferramenta Wiki é: eu já preciso criar o conteúdo final, eu já tenho que ter na minha mente tudo que eu preciso escrever sobre aquele conteúdo? A resposta é não. Você não precisa saber tudo que você vai escrever. Na verdade, quando você vai começar a fazer uma documentação, seja ela qual for, você só precisa do start. Crie a primeira versão do documento, coloque tudo que você já sabe sobre essa documentação que você vai fazer. Após esse passo, você vai amadurecendo, inclusive pedindo colaboração de outras pessoas. Alguma partezinha que você ainda não está dominando, alguém pode escrever para você, te ajudando a enriquecer o material cada vez mais. Eu vou falar um pouquinho sobre o meu processo. Todos os dias eu trabalho com a ferramenta Wiki aberta e qualquer coisa que eu veja que seja importante compartilhar, eu já abro e crio um post. É legal você não deixar isso para o futuro. No momento que você vê que precisa criar alguma coisa, você já abre e gera essa postagem. Documentar sempre é importante e é um processo que você não pode deixar para depois. Uma das coisas que eu costumo fazer no meu dia a dia é: preciso instalar alguma coisa, preciso criar um ambiente novo? Eu documento passo a passo do que eu fiz. Mesmo que esse material esteja na internet, eu abro uma postagem e coloco a referência dos links que eu utilizei na internet para fazer determinada configuração ou determinada instalação. No futuro, quando alguém precisar fazer a mesma coisa, ao invés de ir na internet para buscar o site, para buscar uma forma de fazer, vai na postagem do Wiki e encontra lá o passo a passo do que eu fiz e que deu certo. Eu coloco inclusive observações sobre determinados momentos que eu precisei acessar um outro portal ou que eu precisei fazer uma configuração que não estava naquele material disponível na internet. Eu vou abrir agora uma telinha aqui que eu vou mostrar para vocês o que é a ferramenta Wiki e como ela funciona. Bem, essa aqui é a ferramenta que está implantada no nosso ambiente de intranet. Você vê que ela já está com uma carinha mais amigável para a DNK, inclusive utilizando as cores da DNK. E aqui você já encontra uma gama muito grande de documentações relacionadas ao DNK Omnichannel. Se você entrar aqui nessa página, você vai ter acesso a uma série de informações a respeito do projeto, como por exemplo algumas documentações que foram geradas lá no início, metas do projeto, descritivo geral, o que a gente esperava que o projeto fosse ao final de um ano, e aqui inclusive cada ponto de controle que já aconteceu e o último que vai acontecer ao final de um ano, que vai ser em março de 2022. Aqui você tem inclusive dados específicos para acesso ao portal, onde hoje está sendo feito um ambiente de homologação que toda empresa pode testar. Inclusive, se você quiser, acesse esse link e faça o seu teste, veja como o sistema está funcionando hoje e alguns arquivos importantes relacionados a esse projeto. Pessoal, é legal falar que todo o material que você tem acesso
ou que você gere, ou que você busque na internet, que tem relação aos projetos, é legal você documentar. Aqui, por exemplo, nós temos links externos, que são legais quando você vai trabalhar com o sistema Omnichannel, é legal você conhecer. Então aqui você tem o link do Gira, você tem o link do site demonstrativo, você tem links a respeito do framework, alguns vídeos que já foram publicados, inclusive os vídeos de ponto de controle. Tudo que é relacionado ao projeto a gente documenta, fica centralizado nesse portal. Futuramente, se alguém precisar conhecer um pouco mais do projeto, acessando aqui, ele tem todas as informações à mão. Agora eu vou mostrar para vocês como que você gera um documento dentro do portal Wiki. A primeira coisa que você precisa fazer é criar um link para a página que você deseja criar. Nesse link você vai colocar apenas o título da nova página que vai ser criada. Eu vou clicar aqui em editar, vai abrir para mim uma páginazinha de edição. Existe um padrão que você precisa conhecer, esses padrões inclusive já estão documentados dentro da ferramenta MediaWiki e eu vou deixar para vocês os links para que vocês consigam acessar e entendam como funciona cada tagzinha que eu vou usar aqui agora nesse momento. A primeira coisa que eu vou fazer é criar um títulozinho, tipo esse título planejamento. Para eu criar esse texto em destaque, eu vou usar um item do HTML chamado H2, que é o header 2. Para eu criar um H2, eu preciso colocar dois iguais. Simples assim. Se eu colocar dois iguais e colocar a palavra no meio, vou colocar aqui treinamento. Agora, se eu mostrar a previsão, eu ainda não estou salvando o conteúdo, estou apenas vendo como ele vai ficar antes de salvar. Se eu clicar em mostrar a previsão, ele vai me mostrar. A palavra treinamento está em destaque, inclusive já com uma linhazinha embaixo. Esse aqui é um header 2. Quando eu coloco dois iguais, o próprio sistema depois troca isso para chaves do HTML e é apresentado no padrão correto. Se eu quiser criar um modelo de lista, eu vou usar um asterisco. Colocando o asterisco, ele já vai aparecer com esse bulletzinho que está em cima aqui. Na frente do Gira tem um bulletzinho, esse bullet vai ser criado por causa desse asterisco. Então eu vou colocar aqui, novo conteúdo de treinamento. Esse é o título que eu quero que esteja na página que eu vou criar. Se eu mostrar a previsão, você vai ver que ele está como texto aberto, ele não virou um link. Para que o sistema entenda que eu quero criar uma página nova, eu preciso colocar um símbolozinho aqui na frente. São dois colchetes no início, dois colchetes fechando no final. Quando eu coloco esse símbolo, eu estou dizendo para o sistema que eu quero criar um novo link. E quando eu clico nesse link, ele abre uma página nova para eu inserir o meu conteúdo. Vou mostrar a previsão. Aqui está, já virou um link. Se eu passar o mouse, você vê que ele já é um link. Como a formatação está correta, eu já posso salvar esse material. Então, essa página já está pronta, já está salva. Aqui agora, quando você acessar o Wiki, você vai ver que aqui embaixo já tem um novo link para novo conteúdo de treinamento. Quando eu clico nesse link, o sistema entende que eu quero criar uma página nova a partir dele. Se já existisse um conteúdo, ele mostraria o conteúdo. Como não tem, ele vai criar para mim uma página em branco. Aqui está a página em branco. O criando aqui é um termo que ele usa me dizendo que eu estou criando a página novo conteúdo de treinamento. Coloquei um texto qualquer aqui. Vou mostrar a previsão. Eu sempre mostro a previsão antes de salvar a página para ver se está tudo correto. Vou mostrar a previsão. Pronto, aqui está o texto. Supondo que eu queira que esse texto comece em maiúsculo, ajustei, mostro a previsão. Vai me mostrar aqui já o conteúdo iniciando por maiúsculo. Agora eu vou colocar algumas tags aqui para vocês entenderem as formatações. Se eu colocar um termo entre 1 igual, ele vai criar para mim um header 1. Se eu colocar entre 2 iguais, ele vai criar para mim o header 2. Se eu colocar entre 3, ele vai criar o header 3. E assim ele vai. Header 3, 4, 5. O que isso faz? Ele cria o texto com tamanhos diferentes de header. Então se eu quiser que o texto apareça em destaque maior, eu vou colocar header 1. Um pouco menor, header 2. Menor ainda, header 3. Você vê que o texto está de um jeito, eu vou pegar esse texto aqui e colocar aqui dentro. Ó. Quando eu mostro a previsão, aqui está o texto no padrão normal, com o header 1, texto no padrão normal com o header 2, você vê que está um pouquinho menor que o de cima, e o header 3, que nem tem esse underline embaixo. Agora eu vou criar um padrãozinho de lista. Para você criar uma lista normal, você vai colocar o asterisco. Agora quando a gente visualizar, você vai ver que aqui ele criou item como se fosse uma lista. Se eu quiser colocar aqui subitens, eu vou colocar 2 asteriscos e vou colocar aqui o subitem que eu desejo. Quando eu clico em mostrar a previsão, ele vai me mostrar aqui esse item como subitem. Eu posso inclusive colocar N itens aqui embaixo, N níveis diferentes. Vou colocar aqui, olha lá,
coloquei 3 níveis diferentes aqui embaixo de subitens. Quando a gente visualiza, ele vai colocando para frente. Ou seja, a quantidade de asteriscos que eu colocar aqui é a quantidade que o item vai andar para frente na minha lista. Agora, e se eu quisesse colocar essa lista numerada? Eu colocaria aqui a tralha. Tralha item. E segue o mesmo padrão. Se eu colocar aqui 2 tralhas, ele vai seguir como subitem. Vou dar um espaçozinho aqui para a visualização ficar um pouco melhor. E quando eu mostro a previsão, você vai ver que aqui nós temos o item de lista numerada. Bom, isso é muito do que você precisa para criar seu conteúdo. Criar um título, criar uma lista e criar um texto. Mas tem um último que eu quero falar com vocês, que é um texto em destaque. Aqueles textos em que você, por exemplo, quer colocar um código-fonte, tem 2 formas de você fazer. A primeira é colocando a tag pré. Se você colocar a tag pré e colocar aqui o texto que você quer, vou dar um exemplo de um comando de Linux, como se você estivesse fazendo no console, apt-get install node. Quando você mostra a previsão, você vai ver que o texto vai ficar em destaque dentro de uma caixinha, como se fosse aquelas caixinhas de código-fonte que você encontra nos tutoriais. Você pode fazer isso dentro da tag pré, ou então você pode colocar esse conteúdo com um espaço no início. Se você deixar um espaço e colocar o texto que você quer, eu vou colocar aqui um outro, apt-get install Apache 2. Você vê que eu coloquei um espaço aqui na frente. Quando eu coloco esse espaço, ele entende que eu quero fazer um texto em destaque. Então você pode usar ou a tag pré, ou deixar um espaço aqui na frente que ele vai entender que você quer colocar esse texto em destaque. Então é isso, fazendo um resumozinho aqui. Você viu que é simples criar uma postagem, você vai abrir uma página. Dentro dessa página você vai colocar um link entre colchetes, duplo colchetes. Aí o sistema vai entender que você está querendo criar uma página nova. Dentro desse colchete você vai colocar o título da página que você está criando. E a partir daí, quando você clicar nesse link, o sistema vai abrir para você uma página nova, onde você pode inserir o seu conteúdo. E você não precisa ficar criando um conteúdo completo da primeira vez. Você pode colocar seu raciocínio nessa página, depois você vai incrementando. Abre de novo, incrementa, salva. Abre, incrementa e salva. Bem, esse é o conteúdo que eu queria passar para vocês hoje. E comece também você a compartilhar o seu conteúdo. Acesse lá nossa ferramenta Wiki através da intranet e comece a documentar todo aquele material que você vê que seja útil para outras pessoas e para outras equipes, ok? É importante disseminar o conhecimento por toda a empresa. Um abraço e até o próximo vídeo.